Então, nós vamos agora à parte das perguntas, né? Das interações. Já estamos recebendo alguns comunicados das telesalas, das CREs, e eu peço que se prepare já a primeira CRE para falar, se posicione a primeira CRE, em seguida a nona, e depois eu vou chamar a oitava, que os interlocutores possam se posicionar já perto da mesa ou do microfone onde vão fazer as suas perguntas. Senta um pouquinho que dá para você. Muted. Primeira CRE, vamos testar? Você pode falar para ver se a gente está te ouvindo? Unmuted. Muted. Bom dia. Bom dia, estamos te ouvindo, pode falar. Bom dia. Bom dia. Unmuted. Muted. Bom, a primeira CREA tem duas perguntas. A primeira seria: você considera que o que norteia o planejamento na educação hoje seria a qualidade intuitiva do cálculo? Se sim, como podemos, no sentido prático, reorientar esta realização para que as demais qualidades sejam utilizadas? A segunda vai ser: como fazer um planejamento eficaz que atenda às demandas sociais e às diferenças cognitivas das turmas para obter bons resultados? Unmuted. Professora, por favor, você pode repetir só a primeira? A segunda a gente compreendeu bem. Você Muted. considera que o que norteia o planejamento na educação hoje seria a qualidade intuitiva do cálculo? Se sim, como podemos, no sentido prático, reorientar esta realização para que as demais qualidades sejam utilizadas? Unmuted. Unmuted. Bem, eu vou começar pela última questão, sim? Ou seja, pela primeira, na verdade. Veja bem, no meu entendimento, professores, gestores, atualmente, com todos os desafios que a gente tem nas escolas e nas salas de aula, a gente se utiliza muito da intuição. A gente, eu diria assim, que é expert em intuição. O que talvez, me parece, está faltando no nosso planejamento não é tanto a intuição, mas a sistematização da análise dos diagnósticos, ou como você quiser chamar esse momento em que a gente tenta entender os problemas em que a gente está, não sozinho, mas junto com os outros na escola. E aí que eu vou entrar também na outra questão. Por quê? Tem problemas sociais e problemas, inclusive, cognitivos, né? Que a gente só vai conseguir, de alguma maneira, não resolver, mas tentar, pelo menos, lidar de melhor maneira com eles, desde que a gente organiza isso coletivamente. Eu vou tentar explicar uma coisa aqui, né? Só para dar um exemplo, né? Se a gente tiver, por exemplo, uma boa organização de encaminhamentos com postos de saúde ou com conselho tutelar, etc., etc., que isso não é um professor sozinho que faz. Isso é a escola como um todo que tem que organizar. Eu vou, de alguma maneira, ter aí um apoio também extra, né, para tentar, de alguma forma, resolver ou diminuir esse impacto na minha sala de aula. Sim? Agora, de qualquer maneira, seja problema cognitivo ou seja problema social, eu tenho, insisto, que investigar esse problema. Se eu não conheço como esse problema funciona, onde estão as razões, as causas, etc., eu, infelizmente, vou ser muito mais intuitiva, né? E vou ter mais chances de errar. Só para dar um exemplo. Eu conheci um caso de uma pessoa, quando eu era mãe, vou ser muito honesta, quando eu era mãe, fui conversar com a diretora, que ela me chamou para me perguntar algumas questões, sim, porque ela estava supondo que a madrasta de uma das colegas da minha filha batia nela. Essa talvez não é a melhor maneira de investigar, mas não era a madrasta que batia nela, não. E ela estava
de alguma maneira, tendo certa agressividade com a madrasta, né? Ela vinha e tinha aquele bloqueio, mas não era a madrasta. Ela pode resolver esse problema? Não, não pode resolver esse problema. Mas tem que ver que encaminhamentos tomaria como a escola com relação a essa situação. Ninguém está sozinho na escola. Essa é uma ideia que a gente tem que tirar da cabeça. Ou a gente está junto, ou digamos assim, as problemáticas são ainda maiores. Sim? O que eu estou chamando a atenção aqui, obviamente, é primeiro essa questão de que a gente tem que estar junto, a gente tem que se ouvir e tem que combinar melhor o que a gente vai fazer. Senão, complica ainda mais. E a outra questão, insisto novamente, a gente tem que investigar mais, né? Pesquisar mais, estudar mais, não sair tanto assim na intuição. Eu sei que a intuição tem um momento, mas não pode cobrir todos os momentos. Não pode, né? A gente tem que ter dados mais concretos, né? Para a gente trabalhar. E não estou falando apenas em dados quantitativos, dados de avaliação, dados de fluxo. Não estou falando apenas neles, eles são muito importantes. Mas também em outros tipos de dados, né? Sobre o que está acontecendo na comunidade, sobre o que está acontecendo nas famílias, sobre o que está acontecendo com esses alunos, obviamente, né? Para ver que alternativas a gente tem. A gente tem como resolver todos os problemas? Não. Como eu disse, tem coisas que são de outro departamento, sim? No caso, às vezes, quando a gente analisa sistematicamente os problemas, a gente vai poder deslindar o que me corresponde e o que corresponde a outros. Às vezes, atuando por intuição genericamente, sim, a gente não consegue ver o que é porque eu estou fazendo isso e não estaria fazendo isso outro, e por que isso corresponde, sei lá, a outra situação, a outro departamento, a outra pessoa. Aí eu teria que fazer 2 planos. Um plano em que me corresponde fazer como protagonista com esse aluno, com esse grupo, com essa turma, sim? E outro plano que seria, de alguma maneira, de comunicar a outro departamento, a outra organização, a direção, a quem for, né? Ao conselho tutelar, etc. Sim? Olha, está acontecendo isso. Para tudo isso, tem um procedimento. Isso é importante falar, porque até para a gente, às vezes, né, lidar, por exemplo, com agressores de criança, às vezes a gente perde o protocolo. Tem protocolos até para isso, né? E às vezes eu, assim, já tenho visto situações em que tem suspeita de, em lugar de encaminhar segundo o protocolo, se chama o agressor. Não vi isso num só caso só, né? Se chama agressor, né? É intuitivo. Eu vou falar com essa pessoa para parar com isso. É intuitivo. Só que essa é a pior solução, de alguma maneira. É o que não deve ser. É o plano que foi no calor, né? Foi, né, na intuição. Mas a gente tem que tomar certas cautelas metodológicas, sim? Tanto para analisar o problema, para entender, quanto para encaminhar ou tentar alternativas. Não sei, espero ter respondido. Sim, vamos agora à nona CRE. Nona CRE, pode se posicionar. Bom dia. Bom dia. Bom dia, estamos te ouvindo, pode falar. Em nome da professora Dilma Siqueira, da Escola Municipal Norma Chamarelli, perguntamos: quando o problema se repete, vale a pena revisitar projetos já colocados em prática? Segundo, vale ressaltar, por favor, a importância do projeto interdisciplinar? Obrigada. Professora. Sim. Sim, tem problemas que se repetem. E como se repetem, né? Muitos problemas que são persistentes, né? O importante, me parece, quando a gente tem que analisar os problemas para poder, de alguma maneira, enfrentá-los, né?
é a gente tentar fazer uma análise o mais abrangente possível. Porque, talvez, quando a gente elaborou o nosso plano, o nosso projeto, a gente estava pensando numa dimensão especificamente. Só que, para que, às vezes, as nossas ações sejam mais eficazes, a gente precisa articular várias. Sim? Por quê? Porque um problema tem vários problemas associados. Se eu, de alguma maneira, não ataco, às vezes, 2 problemas simultaneamente, o problema vai persistir ou vai voltar. Então, não sei se me explico, né? Então, Vale a pena revisitar alguns planos? vale a pena, sim, revisitar, mas antes de revisitar o projeto, temos que revisitar o problema. Será que a gente fez uma leitura abrangente o suficiente? Entendeu direito como é que esse problema se produz? Sim? Porque, como eu disse, às vezes tá bem, né? Eu vou por esse lado, mas está faltando o outro. Sim? Sei lá, um exemplo que eu posso dar para vocês. Sim, eu estou trabalhando muito no ciclo de alfabetização, né? Com compreensão leitora, porque, de repente, isso é um problema que as crianças não estão entendendo o que estão lendo e tudo mais. E meu foco, às vezes, fica só no ciclo de alfabetização. Só que, se eu não trabalhar também a questão da educação infantil, aí está complicado. Então, eu não analisei o problema abrangentemente o suficiente para ver que essa situação não se gera somente nesse ciclo de alfabetização. Sim? Se eu descobrir, por exemplo, que tem um monte de criança que não foi sei lá, a escola de educação infantil, ou, de repente, como está sendo trabalhada essa questão na educação infantil, né, eu tenho que ter essa abrangência. O que eu estou fazendo com as famílias? Né? Como é que é a situação com as famílias? Tem que ser o mais abrangente possível, porque, às vezes, sim, legal revisitar um projeto, de repente eu faço algum acréscimo, mudo alguma coisa, e ele é pertinente. No entanto, as pessoas também mudam. De repente, por exemplo, eu apliquei aquele projeto, desenvolvi aquele projeto num momento determinado, sim? E, obviamente, para aquela turma, talvez não funcionou muito bem. Mas se eu analiso a situação agora e pego aquele projeto, talvez ele é até mais pertinente hoje do que antes. Não sei. Questão de analisar a situação, sim? Mas eu insisto, a gente tem que conhecer, perguntar, investigar, trazer dados mais sistemáticos. Senão, eu estou chutando no escuro de alguma maneira, sim? É claro que a gente vai avaliar também com quem participou desse projeto, como é que foi, o que eles acharam desse projeto, onde foram, sei lá, quais foram as dificuldades, etc, etc. Mas, por isso, não é só uma pessoa que planeja. A gente tem que planejar coletivamente. Foi a segunda pergunta, sobre o aspecto interdisciplinar do planejamento. Isso. Eu, Silvina, particularmente, né, acho muito importante essa questão da integração, vamos falar assim, não somente das diferentes disciplinas, mas também dos diferentes atores escolares, né? A interação entre professores de diferentes turmas, de diferentes disciplinas, sim? Acho que isso possibilita, de alguma maneira, sair dessa caixa da sala de aula, que para os estudantes muitas vezes significa certa passividade. Eu acho que pode vir a significar, sim, como planejamento curricular ou como projeto didático interdisciplinar, né? Uma oportunidade de vivenciar outros espaços e outras propostas dentro da escola. Mas, é claro, novamente, tem que ter muita organização, muito planejamento. Para quê? De novo, para não ficar em concorrência, né, com, por exemplo, as semanas de provas, né? Não, mas nessa semana eu ia fazer isso ou outro, né? Temos que combinar, né? Mas eu, particularmente, acho que é importante, inclusive é uma questão que eu vi em algumas escolas, muito poucas, tá? Mas muito interessante o desenvolvimento de projetos interdisciplinares, mas também interescolares. Eu tenho uma escola vizinha, mas a gente não
não interage. Eu tenho a creche que está na esquina. Essas crianças depois vão vir para a minha escola. Mas eu não desenvolvo nenhum projeto, né, com essa escola. Sim? Então, são exemplos também de como... Mas tem que estar bem organizado, né? Senão, a gente, ao contrário, acrescenta mais problemas no lugar de ajudar a resolver. Obrigada, professora. Agora nós vamos à oitava CRE. A oitava CRE, na sequência. Bom dia a todos. A primeira pergunta é da professora Marta, da Escola Municipal Pracinha João da Silva. O planejamento pode ser considerado a ferramenta mais eficaz para um plano de prevenção frente aos desafios e problemas apresentados em toda a esfera e processo escolar? É a primeira pergunta. A segunda pergunta vem da Escola Municipal Piquet Carneiro de Padre Miguel, da professora Vera Gonçalves de Matemática. Na sua opinião, os instrumentos de avaliação em larga escala limitam ou potencializam o desenvolvimento do planejamento do projeto político-pedagógico e contribuem para formar um cidadão mais crítico? Obrigada, professora. Sim. Então, eu entendo que, como eu expliquei no início, que o planejamento perpassa, sem querer, querendo, né, essas diferentes instâncias e momentos da vida escolar, do nosso trabalho conjunto, né? Seja do professor, seja do aluno. Até o aluno se organizar ou não para estudar faz diferença. Esse planejamento do próprio aluno, né? De se ele vai para o futebol e depois vai voltar e vai estudar, ou se vai para o futebol e depois vai ficar na PlayStation ou assistindo vídeo e depois o horário de estudo, né, foi ficando para o final, etc. De alguma maneira, afeta todos nós, né? Estou trazendo esse planejamento do aluno porque a gente considera, de alguma maneira, que o planejamento somos nós que fazemos. Não, as famílias também se planejam, também se organizam, aluno também, professor também, escola também e sistema educacional também. Nós temos um calendário, né? O ano letivo tem momentos, tem um bimestre, 2 bimestres, 3 bimestres, né? Tudo isso está organizado de alguma maneira. Então, eu acho que o planejamento é ineludível. A questão não é se tem ou não tem planejamento e se ele é importante ou não, porque já vimos que ele está ali. A questão é como a gente está fazendo isso. Como a gente está fazendo isso? A gente está integrando esses planejamentos? Todo mundo planeja, nós vimos ali. Para eu pegar um ônibus, estou me organizando. Para chegar a tempo aqui, nessa formação, para chegar a tempo para dar aula, também estou me organizando, né? Agora, como eu articulo isso com os outros? Isso vai mudar muito a capacidade de trabalho coletivo. Isso, sim, se eu trabalhar melhor sobre isso com os outros, né? Articularmos melhor esses planos, essas opções, essas decisões, né? Eu acredito que a gente vai conseguir maior eficácia. Eficácia seria o quê? Conseguir realizar o que a gente quer realizar, que é que esses estudantes aprendam, né? E que nós, portanto, nos sintamos também realizados, né? Porque quando o aluno aprende, a gente se sente melhor. Então, de alguma forma, né, eu acredito que sim, que um planejamento perpassa tudo isso, né? Tanto é que tem escolas, obviamente, que trabalham com os alunos essa questão da auto-organização. Como você organiza seu tempo de estudo, né? Porque é importante, é o planejamento de cada aluno, olha o que eu estou falando, né? Então, se o planejamento de cada um é importante, quanto mais de um sujeito coletivo que tem que trabalhar junto, né? E a outra questão que foi perguntada, que é a questão das avaliações a larga escala. Veja, eu acredito o seguinte, que essas avaliações ajudam a tomar decisões, sobretudo a nível macro, porque dá uma visão, um panorama, mesmo que não seja muito preciso em algumas circunstâncias, mas dá um panorama
sobre o que está acontecendo no sistema educacional, né? Nas escolas em geral, sim, nos municípios, nas regiões, etc, etc. Em se tratando da escola, eu acredito que esses dados, quer dizer, como é que esses dados vão ser trabalhados na escola, pode ajudar ou não, sim? Primeiro que eu tenho que ter acesso aos dados. Isso tem se facilitado bastante ultimamente, porque os dados estão chegando mais, o que não quer dizer que estejam sendo mais utilizados às vezes, né? Ou mais interpretados. Por quê? Para você trabalhar com isso, tem que entender como se lê isso, né? E o que isso significa. Sim, o número é um número. O número não é a realidade. Sim. Aliás, o que é a realidade, né? Mas o número, ele me dá pistas sobre a realidade. Ele me indica alguma coisa. Não vai me dizer tudo, muito menos a verdade. Mas não sei se a verdade existe, né? Mas tudo bem. Mas ele vai me apontar, vai me indicar. Por isso chamam indicadores também, né? Mas aí é o trabalho nosso qualificar esses dados, interpretá-los, sim, e tentar entender por que esse dado apareceu ali. Eu estou me explicando? Obrigada, professora. Obrigada à oitava CRE. Nós vamos agora, na sequência, quarta, quinta e sétima. Peço já a quarta CRE que se posicione, em seguida a quinta e depois a sétima. Quarta CRE, bom dia. Bom dia, meu nome é Simone Andrade. Sou professora e atuo na GED, quarta CRE, e também no ED medalhista olímpico William Peixoto da Jão. Nós temos duas perguntas. Primeiro, nós gostaríamos de saber se a professora Silvane, né, poderia dizer, de acordo com seus estudos e observações, se já é mais visível nas dimensões do planejamento a questão da cidadania infantil como sujeito de direito hoje. A segunda pergunta é do professor Fábio, da Escola Milor Fernandes, e ele quer saber quais os impactos no processo de execução do planejamento quando há severa influência externa. Obrigada. Eu vou te pedir para repetir as duas perguntas, por favor, que o áudio está um pouquinho complicado. Só as perguntas, para a gente se certificar aqui. Está melhor agora? Se já é visível a questão da cidadania. Sim, se já é visível a questão da cidadania infantil, de acordo com os estudos e observações da professora Silvina. Entendeu? Infantil. Vamos lá. Sabendo a professora Silvina, de acordo com os seus estudos e observações, se hoje é mais visível nas dimensões de planejamento a questão da cidadania infantil como um sujeito de direito. Sim, sim, ok. A segunda? A segunda pergunta do professor Fábio, da Escola Municipal Fernandes, e ele quer saber quais os impactos do processo de execução no planejamento quando há severa influência externa. Sim. Ok? Obrigada. De nada. Vamos tentar aqui. Tentar aqui passar para a professora. Se já é visível a questão da cidadania infantil como sujeito de direitos, isso parte do planejamento, como que você vê isso. E a segunda, os impactos do processo de execução de um planejamento com as circunstâncias externas. Sim, nas circunstâncias externas. Sim. Bem, com relação à primeira questão, que eu não sei se o público aqui entendeu, mas tem a ver, sim, com a questão da cidadania infantil. Cidadania infantil, né? Isso, nas escolas de educação infantil, eu estou entendendo. Eu entendo que sim. Eu acho que essa afirmação desse sujeito como cidadão
né? Aquele sujeito pequeno, né? Aquele sujeito muito, muito jovem, que às vezes nem fala ainda, né? Mas eu acho que houve grande contribuição, por exemplo, das diretrizes curriculares de educação infantil. Eu acho que ter tido essa presença como política nacional, né, uma diretriz, um trabalho, um enfoque claro sobre o que se espera que nas escolas se faça com relação àquele estudante pequenininho, né, aquele estudante de as cidades mais, né, até os 5 anos, né, acho que isso tem colaborado, né, e eu quero frisar muito isso, né, porque às vezes a gente pensa que a escola está solta, mas a escola está dentro de uma política educacional que a gente tem que conhecer. O pessoal da educação infantil se dedicou muito a estudar essa política, a entender o que é a educação infantil como um direito dessa criança, como uma criança que é um cidadão hoje, não amanhã. Então, acredito que sim. O que não quer dizer que esteja tudo resolvido, né? Não disse nada disso. É mais, e aí vou voltar de novo ao planejamento. Conheço uma escola, sim, de uma situação numa escola de educação infantil, que tem uma mãe que trabalha no comércio próximo, e ela chega sempre à escola e vê. Quem que está? Ela sai 1 hora antes da hora de saída dos alunos da escola, sim? Quem que está agora? Está a diretora ou está a adjunta? Ok, se estiver a adjunta, ela tenta. Pode sair antes, porque a adjunta deixa. Se estiver a diretora, nem pergunta, tá? Porque a diretora não deixa. Vamos lá. Isso que pode parecer um mero combinado de horários, deixa sair, não deixa sair, no fundo, diz respeito ao quê? A concepção de educação infantil, como direito da criança ou como um subsídio, uma ajuda à mãe que está trabalhando. Eu estou me explicando. Por isso que é importante a gente discutir. Não é só discutir, entrou, saiu, qual horário e não sei o quê. Está discutindo o quê? A proposta pedagógica do que é educação infantil. De quem? Desses sujeitos que são sujeitos de direito à educação. Não sei se eu estou me explicando. Por isso que a gente tem que combinar melhor as coisas. Não é apenas o horário. O horário é o meio para a gente ir mais a fundo. Não é apenas o horário. Não é apenas eu fiz assim, a outra fez assado e pronto, acabou. Então, eu acho que sim, mas que ainda temos que melhorar alguns combinados, né? Como a gente fala na educação infantil também. A segunda pergunta foi sobre os impactos, né, no processo de execução do planejamento das circunstâncias externas. Sim. Olha, eu entendo o seguinte, né? Se realmente a gente conseguir esse impacto, esses resultados que a gente está esperando, né, a partir do desenvolvimento, implementação de algumas determinadas ações ou projetos específicos, é claro que tudo tem um limite, né? Mas sem determinadas ações, a gente pode ver, sim, a mudança, de alguma maneira, nas condições ou em situações de outras situações e organizações, né? Tem impacto externo, sim. A escola também pode mudar algumas coisas. E o máximo exemplo que eu vi foi aqui no Rio de Janeiro, na época da epidemia de dengue, que houve muita insistência, pedagogicamente falando, em ensinar as crianças, né, como prevenir a dengue, o como tinha que fazer para não deixar proliferar mosquito. Eu me lembro que eu já estava aqui no Rio de Janeiro naquela época. É claro que o medo tomou conta, o desespero, né, porque era tenda na Praça da República, colocando soro para as pessoas, e aquela situação que parecia que nunca iria ter fim, né? A gente viu uma brigada de crianças, né? Eu vivi isso também, né? Mas assim, e de fato, segundo as avaliações, sim, feitas assim pela política de saúde, na verdade, um dos grandes colaboradores para a diminuição dessa epidemia foi a ação da escola. Foi a ação da escola. Eu me lembro, minha filha chegava assim, nossa, não pode deixar essa água aqui. Ela mesma aqui atirando. Mãe, como vai fazer isso? Então, assim,
houve uma mudança, sim, né? Estou trazendo esse caso porque é um caso conhecido de como a escola, efetivamente, através da ação escolar, impactou numa epidemia, como era a epidemia de dengue. É claro que a gente não vai poder mudar tudo. Um exemplo clássico, sim, a gente tem muito essa questão de salvar a criança do tráfico. Lamento comunicar, mas a gente não vai conseguir salvar todo mundo do tráfico, né? Não sei se eu estou me explicando, mas às vezes a gente tem umas ideias, vamos falar assim, que são muito nobres, mas a gente também tem os nossos limites, né? Tem coisas, insisto, que é de outro departamento, né? Então, a gente vai ter alguns impactos, algumas consequências, algumas afetações, vai ter, mas não vai poder mudar tudo. Ok, obrigada, professora. Nós vamos agora à quinta CRE. Quinta CRE, com sua pergunta ou suas perguntas. Bom dia. Bom dia. A primeira pergunta é, partindo do PPP já posto, qual é a melhor estratégia para que o professor tenha um planejamento competente ao definir suas ações diárias e como envolver os alunos a participarem na confecção deste planejamento? E a segunda pergunta, de que forma o PPP pode agregar ações na construção do PPA na educação infantil? Então, depois você me repete a segunda. Mas com relação à primeira pergunta, que eu já me esqueci. O PPP já posto a melhor estratégia para envolver os professores, né, nas suas competências e envolver os alunos também. Sim. Bem, o que o PPP deveria me, digamos assim, sinalizar? O PPP deveria me sinalizar quais são os problemas mais relevantes do ponto de vista pedagógico e do ponto de vista do que está sendo sentido pela comunidade daquela escola, né? Então, eu tenho que poder, de alguma maneira, com foco nesses problemas, desenvolver os conteúdos, as atividades, o planejamento curricular daquele ano, por exemplo, em que eu estou trabalhando. Então, no quarto ano, eu tenho determinados conteúdos a trabalhar. Eu tenho uma sequência para trabalhar. Mas também, eu não posso apenas focalizar o meu trabalho nessa sequência de conteúdos. Porque essa sequência de conteúdos, ela não está isolada dos problemas que a escola tem. Não são duas coisas separadas. Agora eu trato o problema e agora eu dou a minha aula com esses conteúdos. Sim? Não está separado, porque se eu tenho, como eu disse, problema, por exemplo, de compreensão leitora, vai afetar meu conteúdo. Então, um problema que é prioritário na minha escola e não escapa também a ser prioritário, talvez, na minha sala de aula. Sim? Então, eu diria que, em primeiro lugar, o PPP tem que me orientar nesse sentido. Se o PPP não faz isso, não sei se vai me servir muito, né? Sobre o que eu preciso redobrar esforços, né? Porque não somente eu vou estar redobrando esforços nisso, os outros professores também. Então, a gente vai sair dessa situação, ou a ideia é que a gente saia dessa situação. Eu vou trabalhar na minha sala de aula, isso com os meus alunos, mas também, de repente, a gente combina algum projeto entre turmas, interdisciplinar, etc., né, para também colaborar nesse sentido, né. Com relação à participação dos alunos, né, obviamente que a gente, digamos, que a gente espera é que a gente tenha um conhecimento desses alunos. Isso, dependendo do caso, demora um pouco ou não. Por exemplo, quem tem 6º ano e os alunos vêm de um monte de escolas diferentes, eu sei que isso é muito complicado e muito difícil, né? Então, aí a gente tem que, de alguma maneira, articular algum tipo de comunicação com as escolas de onde esses alunos vêm. Não sei se eu estou me explicando, porque eu sei que 6º ano, inclusive, é um ano que tem muitos problemas, sim, inclusive de repetência. A gente tem o 3º e o 6º, né, que são meio complicados nesse sentido. Mas, né, em primeiro lugar, a gente tem que dar essa participação? Claro que tem que dar essa participação. Eu também sou a favor de dar essa participação. Agora, de novo,
como tem que ser dada essa participação, é o como, né? O aluno vai vir e vai falar, eu quero fazer qualquer coisa. Não, isso eu estou falando, estou exagerando, né? Mas, às vezes, eu entendo assim, né? O aluno tem que ter clareza, não somente do que a gente tem que fazer em sala de aula, que é estudar isso, isso, isso. Olha, a gente vai ter que trabalhar esse assunto, esse assunto, esse assunto. Mas os problemas maiores da nossa escola são esses. Porque ele também tem que se sentir fazendo parte dos problemas também. O problema não é só dos adultos da escola, são de todos nós, né? Então, eu entendo assim, que eles têm que ser comunicados e entender também tanto a situação da escola, quanto o que vai ser trabalhado, sim? Que às vezes a gente nem sabe o que vem depois, né? Quanto também algumas alternativas, né? Vocês preferem A, B ou C? Também não é o que vamos fazer. Vocês que me digam. O aluno não tem que dizer para a gente o que é para a gente fazer. Nós que somos os profissionais e nós que temos que trazer as propostas, mesmo que seja para o aluno discutir com a gente. Isso que é o democrático. O democrático não é oba-oba, não. O democrático tem uma certa rigorosidade. Não é qualquer coisa. Sim? Então, eu vou chegar e vou dizer, olha, a nossa finalidade aqui é estudar isto, a nossa situação é essa, eu ofereço a vocês, ó, vamos pensar isso, isso, isso. Ah, isso não gostei, que não sei o quê. Ok, vamos conversar. Qual é a alternativa? Vamos ver se dá ou não dá pedagogicamente, que o critério técnico é nosso. O Ibope pode ser deles, né? Gostei mais, gostei menos, bacana, legal, mas o critério técnico é nosso, né? E a gente tem que explicar qual é esse critério, sim? Que a gente tem essa responsabilidade de explicar. Quantas vezes a gente diz, vamos fazer isso? Até na faculdade, né? Ah, professora, que isso? Como vamos fazer isso? Justamente vamos fazer isso, porque vocês estão estudando pedagogia, tem que aprender outras metodologias, porque nós... mas nunca fizemos, então está na hora de fazer, né? Mas é isso. De que forma o PPP pode agregar ações na construção do PPA? De que forma o PPP pode agregar ações na construção do PPA na educação infantil? Bem, vamos dizer novamente. O PPP, mais do que agregar ações, ele vai apontar as necessidades de ações específicas, né? Porque, insisto novamente, o PPP, ele vai apontar aonde a gente precisa trabalhar mais como prioridade, sim? Então, é claro que se eu priorizar, por exemplo, não sei que coisa, na educação infantil, às vezes a mãe não estava com vontade de levar o filho para a escola, então não vai. Aí passa uma semana que a mãe não estava com vontade de levar para a escola, então não vai, né? Ok, esse é um problema. Que ações a gente vai desenvolver com relação a isso? Mas a criança está faltando por quê? Está doente, a mãe está com preguiça de levar, que às vezes é, né? Quem trabalha em educação infantil me diga que não, né? Ou se realmente tem muito tiroteio no lugar, qual o problema, né? Então, o PPP vai me apontar os problemas que precisam de algum tipo de ação. Então, sim, se eu conseguir, no PPP, elaborar uma agenda de problemas da minha escola, que é a agenda pública, que são o quê? Os temas que estão prioritariamente em debate, em preocupação e deveriam estar, portanto, em trabalho, né, dessa comunidade escolar específica. Então, eu acredito que a grande contribuição do PPP com relação a ações específicas é a pergunta seguinte: quais são as ações necessárias em função dos problemas que o PPP está apontando como prioritários? Sim. Eu anunciei uma sequência de telesalas e de CREs para perguntas, mas eu entendo que algumas abdicaram da sua pergunta por já ter sido respondida, né, pelo questionamento de outras CREs. Então, agora eu vou para a 10ª CRE, que solicita, informando que nós vamos encerrar, né, a nossa transmissão pelo link pontualmente meio-dia. Então, nós estamos aqui já acelerando com as nossas perguntas finais. 10ª CRE, por favor.
Bom dia. Aqui na 10ª CRE, a pergunta vem da Escola Álvaro Vale, sobre o tempo para a revisitação do PPP e adequação à Base Nacional Comum Curricular. Ao iniciar o ano letivo, como adequar e atender às demandas de preparo para receber os estudantes, o corpo docente, com a revisitação do PPP e com as novidades da Base Nacional Comum Curricular? Essa é uma pergunta. Depois, também da Escola Álvaro Vale, como cada escola tem um direcionamento para o seu planejamento de aula, é necessário que esse planejamento seja longo e muitas vezes subjetivo? Não poderia simplificar e tornar mais prático e objetiva a nossa prática diária? São essas as duas questões. A primeira pergunta é sobre o tempo indicado para a revisitação desse PPP, né? E levando em consideração também a adequação às novidades da Base Comum Curricular. Então, há certa prática, certo hábito, né, de ter um ciclo, né, anual, por exemplo, para repensar o planejamento. Veja, não gostaria de ficar somente pensando no PPP, mas nesse planejamento como um todo, né? A gente costuma, sei lá, né, no início do ano, no final do ano, dar uma paradinha para repensar as coisas. Mas tem questões que a gente não vai conseguir resolver em 3 dias, ou em 4 dias, muito menos numa semana, sim? Mas, por outro lado, a gente tem que ir, ao longo do ano também, trabalhando, discutindo alguns aspectos. Por exemplo, a questão da base, sim? Porque não somente os professores têm que conhecer o que é essa base, as famílias também, os estudantes também, obviamente depende da idade de tudo isso, né? Mas esse PPP, né? Não sei como explicar isso, mas do que eu venho vendo nas escolas, é um PPP meio que imutável, né? Ele se apresenta como grandes ideias sobre o que a escola deveria ser, apresenta a escola, mas como não está apontando muito, né, esses problemas e as ações necessárias, eles ficam meio ali ad eternum. Acredito que você está entrando já na segunda pergunta, que é da 10ª CRE também, né, enviada por uma escola, por que esse PPP seria tão subjetivo, né? Será que ele não deveria ser mais prático, Veja, com ações mais claras? Eu não acredito que seja subjetivo, né? Eu acredito que é muito abstrato, sim? É mais, num artigo que eu fiz, eu cheguei a argumentar que ele era até um desiderato. Eu quero que essa escola, né, que essa escola fome para a cidadania, uma escola que não tenha grades, que tenha ASAs, isso é visitado em muitos PPPs, né? Então, assim, fica, sim, muito uma coisa genérica sobre o futuro, no longuíssimo prazo, que sabe lá onde eu vou querer. Agora, isso não me ajuda a resolver os problemas que eu tenho todo dia. Não me orienta coletivamente, volto a dizer, a entender o que está rolando, como é que está acontecendo e como eu deveria prioritariamente intervir nessas situações. Eu entendo que a gente precisa fazer algumas coisas, precisa, sim, intervir. Eu fui até buscar etimologias de intervir, sabe? Porque você tem um curso de ação, um certo devir, e você vai intervenir, você vai entrar nessa ação para tentar mudá-la, sim? Tem fluxos de ação que são completamente assim nocivos, eu acho, para nossas instituições escolares, né? Então, se a gente não intervir, aí está complicado. Mas como eu faço essa intervenção? Bom, concretamente. Então, não pode ser todo um genérico, né? Vocês viram os objetivos, sim? Melhorar a relação com as famílias, melhorar reuniões, atividades, festas, confraternizações. Por quê? Com que assunto? Quando? Em que momento? Quem vai participar? Quem vai elaborar essas coisas, né? Vão fazer algum evento? Quem vai participar? A família vai participar de quê? Da elaboração ou só vai vir para assistir?
Não sei, tem que discutir tudo isso, mas tem que combinar tudo isso de maneira concreta. Olha, eu acho que o melhor exercício é a gente pensar assim: hoje eu cheguei novíssima naquela escola. Como me oriento? Se a gente não conseguiu escrever um texto para que, quando aquela pessoa chegar, eu dê para ler e digo assim: olha, vê ali que aí está o prioritário, que o mais importante para nós, que a gente espera realizar junto, está ali. Se essa pessoa leu e ficou no amanhã, na escola, que aí está complicado. Se a pessoa vem me falar assim: olha, essa aqui eu gostaria de participar, isso aqui não entendi direito como é que vocês pensam fazer, aí está melhor. Porque essa professora que chega está sabendo o que se espera dela e ela está podendo também contribuir, né? E, Silvina, eu entendi que, na primeira pergunta, que eles gostariam de saber se há um tempo específico para esta primeira revisitação. Após a chegada dos professores, a chegada dos alunos, se existe uma indicação de um tempo apropriado para essa primeira revisitação e avaliação desse PPP. Sim. Então, primeira questão, planejamento é um processo. Eu não posso dizer, agora estou planejando, depois vou implementar. O processo continua. Isso não quer dizer que eu não tenha momentos específicos para eu ir dando uma paradinha e observando as coisas, né? Em algum momento, sobretudo, né, no início, por exemplo, do ano, a gente pode sentar, obviamente, e revisitar o que viemos fazendo. A gente tem que fazer uma avaliação do que fizemos no ano anterior. Deu certo, não deu certo? Que resultados nós tivemos? Como é que estão esses problemas? Continuam igualmente graves ou estão menos graves do que antes, né? Se tivemos metas do ano passado, a gente pode conferir as metas, sempre é legal, né? Agora, num primeiro momento, sim, talvez o calendário escolar também tem momentos, né, que vão sendo marcados para a gente realizar esse tipo de ações, né? É claro que, como eu disse, esses momentos estão no calendário, não implica que eu abandone a ideia de processo. E, em terceiro lugar, também não quer dizer que todo mundo vai participar em todo momento. Eu tenho que ir pensando em que momento abro a discussão, em que momento me concentro, em que momento consulto essa outra pessoa que antes não tinha consultado, ou invento outra forma de comunicação. Obrigada, professora. Nós estamos já nos 10 minutinhos finais. Temos uma pergunta aqui, enviada pelo Facebook, que seria alguém do Facebook perguntando o que é cidadania infantil. Né? Foi citado numa pergunta e gostaria, então, que a professora definisse. Bem, essa discussão do que é cidadania infantil é uma discussão, de alguma maneira, promovida e desenvolvida pelas pessoas que estão trabalhando na educação infantil. Sim? A intenção, no meu entendimento do que eu estudei sobre a produção deles, porque não é a minha especialidade, eu trabalho com gestão e planejamento, sim? Mas do que eu pude perceber desse debate, que é um debate brasileiro, no meu país, por exemplo, não tem esse debate da cidadania infantil, sim? Do que eu entendi que isso significa, pelo que eu li, obviamente, no Brasil, tem a ver com o quê? Por exemplo, a educação infantil foi sendo pensada por muito tempo apenas como consequência do direito das mães a trabalhar e a ter seu filho seguro em algum lugar enquanto elas trabalham, sim? Então, a criança não era o foco. O direito de crescer num ambiente seguro, aí vem todos os direitos das crianças, por exemplo, né? Crescer num ambiente seguro, né? De, sei lá, de se socializar, de interagir, de brincar e tudo mais, aquilo, né, tentava, não estava como foco. O foco era ajudar a mãe a resolver o seu direito ao trabalhar. Sim? Então, segundo eu entendi, né, no Brasil, a discussão foi andando para esse lado, né, de ser assim, não, mas espera aí, a mãe tem direito, mas o pai tem direito, mas a criança também tem direito. Tem direito a estar cuidado, sim, mas também tem direito a se desenvolver plenamente, a interagir com outras crianças, né? Aprender
né? Etc, etc. Então, um pouco o que eu entendi é que o conceito de cidadania infantil é que a gente não precisa esperar essa criança deixar de ser criança para ser um cidadão. Ele já tem direitos hoje. E esse direito tem que estar valendo. Ele tem direito, né, à escola também. Por isso que é uma luta, no meu entendimento, da educação infantil brasileira. Em outros países, a gente não tem essa discussão, nem esse conceito trabalhado dessa maneira. Tá. De acordo com o nosso horário aqui, eu vou dar 1 minutinho para uma pergunta no auditório, 1 minutinho para a professora responder, para a gente encerrar. Tem alguém no auditório aqui na EPF que gostaria de fazer alguma pergunta antes do encerramento? Aqui. Só 1 minutinho que eu vou te fornecer o microfone aqui, tá? Para que todos nas outras salas possam ouvir também. Não tem direito, com relação ao seu país, você diz que a questão não existe, porque lá já se pensa dessa maneira. Olha, não sei, eu acho que assim, o acesso à educação infantil não foi, de repente, tão excludente ou tão negado quanto no Brasil, né? Igual a discussão de qualidade da educação, é diferente aqui do que na Argentina, né? Então, assim, tem cada discussão e cada conceituação surge, em parte, de acordo aos problemas que também são locais. Tem problemas que compartilhamos. Questão de compreensão leitora é um deles, por exemplo, né? Mas isso está explicado por 1 milhão de outras coisas, né? Agora, não tenho visto na Argentina uma discussão tão forte quanto no Brasil dessa situação da criança, digamos, que tem menos de 5 anos. Sim. Obrigada, professora. Eu gostaria de chamar o professor Márcio da Costa, que ele vai estar dando essa palavra final e agradecendo também a professora Silvina. Eu gostaria só de lembrar a todos os presentes aqui, nas telesalas, o link das escolas, que preencham a avaliação. Tá? É muito importante nesse processo a gente estar preenchendo a avaliação. E nós, né, que estamos tentando, como eu falei no início, essa larga, atender mais essa abrangência em larga escala da rede, nós estamos fazendo a avaliação online. Antes era aquele papelzinho, lembra? Que você ia marcando, né? Foi bacana, foi muito legal, foi muito bom. Agora, avaliação online. O link está disponível, né? A gente enviou aí para todos. Então, por favor, entra no link e preencha a sua avaliação. Isso também vai validar sua presença, né, na formação e também o lançamento das horas, que a gente sabe, lança nossas horinhas de formação lá no Sistema Fênix. Tá? Obrigada, professor Márcio. Tudo bem? Bom, bom dia. Muito pouquinho, não vou tomar o tempo de vocês. Primeiro, agradecer imensamente a Silvina, minha colega de universidade, está aqui fazendo essa palestra instigante para a gente. A gente fez nesse evento um atrevimento que foi, pela primeira vez, nós colocamos um link externo aberto, né, para todo mundo, né? Então, até então, as palestras aqui realizadas eram transmitidas para as telesalas localizadas nas CREs, e dessa vez a gente experimentou abrir o link via canal do Facebook e na Multirio, né, no site da Multirio também, né? O que é uma iniciativa de ampliar o acesso a uma quantidade muito maior de pessoas do que essa multidão que já está aí nas telesalas. Juntando todo mundo, a gente tem certamente mais de 1.000 pessoas assistindo nas telesalas, né? Mas o que também acentua outros problemas. Essa iniciativa de abrir um link externo acentua outros problemas, que são os problemas de conectividade da rede, né? Nós sabemos que muitas escolas têm uma conexão muito fraca, muito pobre, né? Nós sabemos que em algumas áreas da cidade não são nem apenas as escolas, né? As áreas mesmo não têm uma conexão de internet boa, né? E eu vi que no Facebook tem muita gente reclamando bastante disso, olha, travou, caiu, tal coisa.
Então, bom, é uma iniciativa nossa de tentar ampliar um pouco o acesso ao que a gente antes tinha restrito apenas às telesalas, e certamente isso é uma coisa que tem que ser melhorada, né? Não é uma questão fácil de resolver, conforme eu mencionei, porque em algumas regiões da cidade é difícil mesmo, porque o sinal é ruim para todo mundo, né? Mas certamente em muitas outras regiões da cidade a conectividade das escolas pode ser bastante melhorada, né? Eu acho que isso é uma tarefa para se levar adiante, não é uma tarefa nossa aqui da escola, mas é uma tarefa da educação do Rio, né? Só para terminar, eu queria dar um pitaco, né, sobre essa questão do planejamento, porque eu estava ouvindo ali tudo, e eu acho que tem uma dimensão do planejamento que a gente não costuma pensá-la como planejamento, que é o currículo, né? O currículo é a dimensão mais abrangente do planejamento pedagógico, propriamente dito, né? Desde que a gente tenha um currículo que é completamente claro, né, e que orienta todo mundo sobre exatamente o que tem que ser feito em cada momento. Claro que esse exatamente tem que ter alguma flexibilidade, mas a sequência lógica, né, dos aprendizados que são colocados à disposição e tudo, o currículo tem que ser algo muito claro, e a gente tem esse desafio a travar, né? Nós temos que enfrentar esse desafio, né, de ter um currículo completamente claro, porque ele é a dimensão mais abrangente do planejamento propriamente pedagógico. Porque, senão, além disso, todo o processo de avaliação que a gente tem à disposição, que é uma ferramenta essencial para o planejamento. Alguém fez uma pergunta aí no meio sobre alguma coisa como uma ferramenta ligando a avaliação ao planejamento. A gente hoje está bastante pobre com relação a isso, né? O que nós temos, é muito frequente que no planejamento apareçam coisas do tipo, bom, então eu tenho uma meta para a escola que está com 5,8 no IDEB, eu quero que ela passe para 6,3. Isso significa o quê? Alguém é capaz de explicar o que significa 5,8 para 6,3? Né? Como é que faz isso, na verdade? Né? Essas coisas ficam uma coisa na área de pesquisa, a gente chama isso de voodoo science, que é chamado, né? É um negócio místico, né? Um número cabalístico, diz, então agora eu preciso chegar a 6,3. Em muitos lugares, durante muito tempo, isso é que foi tomado como sendo um elemento central do planejamento. Eu tenho que atingir... E olha só, eu sou da área de números na educação, eu não sou contra o IDEB, contra a meta, nada disso. Só que isso não é uma instrução, uma orientação pedagógica minimamente clara que nos diga assim, o que eu tenho que fazer, né? Isso acentua alguns problemas que a gente tem, sobretudo na forma de disseminação dos dados da avaliação externa no Brasil, né? Não vou entrar nisso, a gente pode, talvez, em outro momento, tratar disso mais detalhadamente, mas quando se divulga, por exemplo, os resultados da Prova Brasil, né, que é a avaliação mais abrangente da educação fundamental que a gente tem à disposição, né? Quando você divulga os dados da Prova Brasil, elencando um rol de descritores, né, e que os nossos alunos, então, teriam alcançado uma tal pontuação, e isso corresponde ao conseguir atender a tais descritores. Há uma imprecisão, eu vou mais além, há um erro técnico nisso por trás, porque, na verdade, na medida que nós não conhecemos os itens que foram apresentados aos alunos, porque na Prova Brasil os itens são secretos, né? E tem que ser, por causa da metodologia que está embutida ali. Como nós não conhecemos os itens, né, essa informação dos descritores, né, na maneira como ela é disseminada, ela não nos proporciona informações precisas para o planejamento, porque o mesmo descritor pode ter sido apresentado na forma de um item com um nível de dificuldade completamente diferente de um outro item correspondente ao mesmo descritor. Então, tem um problema técnico aí. Eu tenho que encerrar, mas eu queria dizer, olha, isso é uma questão importante, né? A dimensão do currículo como sendo muito claro, muito explícito na sequência lógica da apresentação dos conhecimentos, né, das habilidades e tudo mais, e
A questão da avaliação, na verdade, nós temos que estar muito atentos, né, para, amarrados ao currículo, termos uma avaliação muito mais precisa que nos indique, porque, assim, olha, eu tenho que passar do 5.8 para o 6.3. Eu sei que isso implica em diminuir a taxa de reprovação e evasão, né, e os nossos alunos aprenderem mais. Aprenderem mais o quê? O que eles não estão aprendendo o suficiente e que precisa ser aprendido, né? Esse tipo de informação não está disponível no modelo de avaliação externa como a Prova Brasil, né? Então, a gente tem problemas técnicos também para solucionar, eles não são triviais, são problemas técnicos delicados, né, que a gente está investindo para tentar tratar bem dessa situação, né? Há uma deliberação nova com relação à escola, aqui para a nossa escola, né? Da gente encampar agora a atividade de avaliação externa, que foi suspensa, a Prova Rio foi suspensa há alguns anos atrás, né, 2 anos atrás. Na nova estrutura da escola, a avaliação externa está na nossa responsabilidade, mas, sobretudo, a gente pensa isso como uma dimensão fundamental de informação educacional, né? Isso é muito mais relevante do que o 5.7 ou o 5.9. Não é verdade, né? É entender o significado dessas coisas, né? E isso, de fato, nos dá diretriz pedagógica. Bom, vou encerrar agradecendo. Às 14 horas a gente volta. A professora Beth Rodrigues vai falar sobre disciplina positiva, tá? Tem que encerrar o link aqui agora. Então, valeu, obrigado.